Por meio de nota, a Petrobras informou que decidiu não fazer um reajuste imediato no preço dos combustíveis depois da crise na Arábia Saudita. O país do Oriente Médio sofreu ataques de drones a instalações de petroleiras, o que afetou a capacidade da produção mundial e elevou os preços internacionais do barril de petróleo em cerca de 15%. Segundo a nota da estatal brasileira, a empresa decidiu primeiro monitorar a variação do mercado nos próximos dias antes de fazer um reajuste. Em entrevista exclusiva à TV Record, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos caminhoneiros. Conversei agora há pouco com o presidente da Petrobras, no Castelo Branco. Ele me disse, como é algo atípico e a princípio tem um fim para acabar, ele não deve mexer no preço do combustível. Agora, o grande recado aos caminhoneiros. Foi lançado há poucos dias o cartão caminhoneiro. O caminhoneiro pode ir agora no posto e comprar X litros de óleo diesel e por 30 dias esse preço estará garantido para ele. O presidente ressaltou que a tendência natural seria seguir os preços internacionais. Lembrou ainda que o governo zerou o imposto federal sobre o combustível e que não poderia interferir nos tributos estaduais. No Distrito Federal, o preço do combustível aumentou nesta semana, mas o reajuste não teria relação com a crise no Oriente Médio, segundo informou o presidente do Sindicombustíveis do DF, Paulo Tavares. O empresário avalia que o impacto da crise ainda pode chegar ao Brasil. Eu já vi críticas que o barril de petróleo pode dobrar de preço. Então ele estava a $50, pode ir a $100. E o que vai acontecer é que no primeiro momento ela pode aumentar até R$1, se variar 100% o barril do petróleo. Aumenta R$1, mas chega no mês seguinte, como a média ponderada vai aumentar, ainda pode ter um aumento de mais 30 centavos de ICMS. Ou seja, juntando essa farinha de bolo, podemos ter um aumento de até R$1,30 no preço da gasolina. Ainda na nota divulgada pela Petrobras, a empresa citou que a atual política de preços não estabelece uma periodicidade para os reajustes e que segue acompanhando a variação no mercado para, oportunamente, segundo a nota, decidir sobre variações no preço interno. A política de preços da Petrobras, implementada em 2016, estabelece o valor do combustível de acordo com o mercado internacional. Os moradores do Distrito Federal começaram a semana pagando mais caro no litro da gasolina. Nos postos da região central de Brasília, o valor do litro chegou a R$ 4,45, cerca de 20 centavos mais caro que na semana passada. O aumento, segundo Paulo Tavares, presidente do Sindicombustíveis, que reúne donos de postos do Distrito Federal, não tem relação com a crise na Arábia Saudita. Durante o mês de agosto, houveram 3 reajustes de gasolina, por causa do efeito do dólar. E a política da Petrobras é uma política de preço 100% atrelada ao dólar e ao barril de petróleo, ao mercado internacional. Então, houveram 3 reajustes durante o mês de agosto e não foi passado a revenda. Acontece que os estoques estavam acabando, virou o mês e, coincidentemente, houve um fato ocorrido na Arábia Saudita. Ainda segundo Paulo Tavares, o que encarece o preço do combustível no DF são os 28% cobrados de ICMS sobre o litro da gasolina. O empresário diz que os donos de postos chegam a comprar o litro por R$ 4,00. Foram demitidos em Brasília nos últimos 2 anos aproximadamente 4.500 trabalhadores no setor, principalmente no plano piloto. Uma dezena de postos de gasolina fechados, postos de gasolina que fecham à noite, não funcionam mais 24 horas, vários postos fecham final de semana, que ninguém está conseguindo sobreviver com essa margem. O presidente do Sindicombustíveis também afirmou que se o valor do barril do petróleo dobrar de preço, como alguns especialistas sugerem que pode ocorrer, o valor na bomba do DF pode subir até R$ 1,30. Ao abastecer o carro nesta semana, o técnico de informática Matheus da Ponte afirma que isso pode inviabilizar o transporte individual. Eu acredito que o preço atualmente já é um preço muito elevado, né? E acaba afetando todas as classes, não somente a classe mais popular. E se confirmar o que o senhor estava afirmando, eu acredito que vai ficar muitas das vezes inviável se locomover no transporte particular. Por meio de nota, a Petrobras afirma que decidiu não fazer um reajuste imediato no preço dos combustíveis depois da crise na Arábia Saudita e que vai acompanhar o preço nos próximos dias antes de decidir repassar o aumento para as distribuidoras. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.